sou filho da Letícia. Estava andando de bicicleta quando a minha mãe e a professora Yolanda pediram ajuda. Ajuda a minha mãe em várias coisas. Ajudou ela a montar a árvore de Natal, dar banho na Matilda, muitas coisas mais. Eu não estava muito animado. Elas prometeram um presente. Vamos lá então. Você já percebeu que os alimentos chegam à nossa mesa? Nem sempre que tem a mesma aparência. O arroz do mercado é bem diferente do colhido do campo. Passou pelo beneficiamento. Ficou mais fácil da gente comer. E para isso acontecer, ele foi para a indústria. Lá na indústria, é preciso ter alguns cuidados. Óculos de proteção, touca, máscara, roupa de proteção, luvas, botas e protetor auricular. Mas algumas fábricas não seguem esses padrões. Tudo fica sujinho, eca! Tudo tem que ser limpinho, igual na padaria brilhante. Se a Anvisa, se for lá fiscalizar, vai encontrar tudo certinho. Os alimentos podem estragar com muita facilidade, se não forem armazenados da maneira correta. Isso acontece por causa dos bichinhos bem pequenininhos que a gente não consegue ver. Fungos, as bactérias, são invisíveis ao olho nu. Antigamente as pessoas usavam métodos diferentes conservar os alimentos. Eles usavam a secagem, a defumação, o resfriamento, pasteurização. Depois, inventaram a geladeira. Serve os alimentos por muito mais tempo. Você sabe como funciona a geladeira? Não? Vamos aprender juntos. Presta atenção nesse vídeo. Oi, meu nome é Henrique. Bem-vindo à minha garagem. Estocar carnes e frutas era uma tarefa árdua até o século XIX. Na Europa, para aumentar a validade desses alimentos, os homens salgavam as carnes, secavam as frutas e as armazenavam longe da luz e do calor. No Brasil, era comum deixar a carne exposta ao sol, daí a origem da carne de sol. No decorrer do século XIX, o desenvolvimento tecnológico e científico transformou o cotidiano de europeus e norte-americanos. A energia elétrica e a produção do aço alteraram profundamente a atividade industrial. Além disso, os conhecimentos trazidos pela microbiologia, bacteriologia, bioquímica, farmacologia e medicina contribuíram para o combate às doenças e para a conservação dos alimentos. Dentro desse contexto, a primeira geladeira doméstica foi criada. Mas como as geladeiras funcionam? O funcionamento de um frigorífico baseia-se em 3 princípios. Primeiro, o calor transfere-se das zonas quentes para as zonas frias. Segundo, a pressão é proporcional à temperatura, ou seja, aumentando a pressão, aumenta-se a temperatura. E terceiro, os líquidos absorvem calor quando evaporam. É o que acontece quando colocamos álcool sobre a pele e sentimos uma sensação refrescante, pois para evaporar, ele usa nosso calor. Existe um material na geladeira responsável pela refrigeração. Esse material chama-se refrigerante.
Não, não esse refrigerante. Os refrigerantes que usamos na geladeira fervem à temperatura ambiente. Vou dar um exemplo do que acontece com a água. Agora, ela não está fervendo, porque está sob muita pressão. Mas quando retiramos a pressão, ela começa a ferver e a esfriar. Na geladeira, o refrigerante entra por este tubo onde evapora. Esse gás frio é bombeado pelas paredes da geladeira, onde absorve o calor do seu interior. Ele não acrescenta frio, mas absorve calor. O frio é a ausência de calor. Ao absorver o calor, o refrigerante fica mais quente e passa a viajar pelo compressor, que é um tipo de bomba que aperta ou comprime o gás. De lá, ele viaja por um tubo de canos da parte de trás da geladeira, chamado condensador, que pega o calor absorvido da comida e coloca-o para fora da geladeira. O refrigerante, então, volta à condição de líquido para recomeçar todo o ciclo. A troca de calor exige a presença de duas regiões, uma fria e outra quente. Naturalmente, o calor se propaga da fonte quente para a fria. Esse processo é denominado convecção. Tem um jeito legal de mostrar isso. Usando uma caixa de madeira com 2 orifícios, cada um com uma garrafa plástica de 500 ml cortada pela metade. Elas serão a chaminé A e B. Coloco uma vela debaixo da chaminé A e debaixo da chaminé B coloco uma forminha contendo estopa com glicerina para fazer fumaça. Na parte frontal da caixa, insiro um pedaço de vidro plano para ver o que acontece lá dentro. Se preciso, com uma massa de modelar, vedo possíveis vazamentos. De início, o ar na caixa tem uma temperatura homogênea. Acendendo a vela, ela aquece o ar ao redor da chama. Aquecido, ele sai pela chaminé A. Isso provoca uma pequena diminuição da pressão dentro da caixa, o que, por sua vez, puxa o ar frio para o centro da caixa pela chaminé B. Como podemos ver pela fumaça produzida pela glicerina, esse esquema de diferentes temperaturas gera um movimento do ar na caixa que alimenta continuamente a vela, impedindo que ela apague por falta de oxigênio. É bem parecido com o que acontece numa geladeira. Dentro dela, o ar se mantém em movimento. Bom, nem tanto assim, né? Aqui dentro, o que provoca o movimento do ar é o congelador. O congelador tem uma área grande com serpentina, por onde é bombeada a substância refrigerante. Ela retira muito calor da caixa do congelador, que, bom, se congela, né? O frio é tanto que a umidade do ar se solidifica, cria aquele gelo que a gente tem que derreter de tempos em tempos, com o tal degelo automático, que derrete e molha tudo. Ou desligando a geladeira e dando aquele trampo que todo mundo conhece. Aliás, nunca usem uma faquinha para quebrar o gelo, porque vocês podem furar a serpentina e estragar a geladeira. Ao mesmo tempo, o ar abaixo do congelador esfria e desce pela área interna da geladeira, empurrando o ar quente que estava embaixo. É o processo da nossa experiência, com a diferença de uma variação de temperatura para baixo movendo os sistemas. Lá, a vela esquenta o ar, que sobe. Aqui, a serpentina do congelador esfria o ar, que desce. É por causa das correntes de convecção de ar que se estabelecem no interior da geladeira que acontece o resfriamento dos alimentos e das bebidas em seu interior. E no caso do sistema frost-free, o que acontece? Por que não se forma gelo? Porque ele tem uma resistência que fica ali, que esquenta e impede a formação de gelo. Parece bom, né? Mas além de gastar um pouco mais de energia, quem não fica muito bem na foto é o alimento, que fica exposto a um sobe e desce na temperatura.
Você pode achar meio complicado, mas imagine como era na época em que existia um vendedor de gelo que todo dia vendia um barrão de gelo de porta em porta. Tá mole. Galera, nós estamos encerrando nossa história dos alimentos e eu vou saber que vocês aprenderam muito sobre isso. Um beijo. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau.